Estamos de volta e eu nunca volto sozinha, né, gente? Eu sempre volto já com o nosso convidado. Eu estou aqui com a querida Giovana Garuti, que é psicóloga e vai nos auxiliar, gente, a conversar um pouquinho mais sobre um tema. Eu não sei se ele é muito conhecido, se ele é bem falado, ou ainda poucas pessoas que, né, conhecem um pouco, eu já ouviu falar sobre borderline. A minha pronúncia, às vezes, né? Mas a gente vai aprender até a pronunciar direitinho aqui durante a nossa conversa. É mais ou menos assim, quando a pessoa ela está bem, de repente ela não está muito bem, ela vai do 8 a 80 muitas vezes, ela tá da euforia, da alegria a tipo, socorro, não quero mais nada, a depressão profunda. E como entender tudo isso, né? Como lidar com uma pessoa que passa por isso. Com certeza não é fácil para quem vive assim, como também não é fácil para quem convive, né, com essa pessoa. E hoje nós vamos ter esse bate-papo para entender um pouco mais, né, como é que é esse processo. E porque eu acho que depois que a pessoa tem essa atitude, ela tem, né, bem-vinda, né, doutora Giovana? Obrigada. Seja bem-vinda, obrigada por participar, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né, e nos auxiliar, nos despertar a atenção, né, para esse tema. Bom, o transtorno de personalidade, borderline, ele é um transtorno pouco falado, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre depressão, ansiedade, até transtorno bipolar, eu já vim aqui falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas borderline é pouco falado e é um dos transtornos mais graves que a gente tem dentro do conjunto de transtornos psiquiátricos, psicológicos. Então é um assunto muito importante da gente tratar. Meu Deus, né? E às vezes a gente desconhece, muitas vezes, mesmo porque ou a gente até convive com pessoas próximas a nós assim, mas a gente não sabe, não entende, né? Porque uma das características também da pessoa que ela vai do 8 a 80, muitas vezes, dependendo a situação, às vezes o remorso, né? A pessoa ela se arrepende, ela fica um pouco abatida, mas é algo que se repete, né? Como é que a gente entende um pouquinho sobre esse transtorno, doutora? O transtorno de personalidade borderline, ele, primeiro assim, vamos, né, falar sobre Entender, o que, né? que é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, ele é caracterizado por problemas mais constantes, né, persistentes. Então, ao longo da vida, isso já vem aparecendo e vai se consolidar na adolescência para a fase adulta. Então, ele é caracterizado por muitas desregulações de humor. Então, a pessoa não consegue controlar as emoções. Se ela sente raiva, ela sente muita raiva. Se ela sente tristeza, ela sente muita tristeza. Mas isso serve também para as outras emoções. A alegria, surpresa. Então, tudo no transtorno de personalidade borderline, tudo é muito, né? Muito o tempo inteiro. Então, como lidar com isso, né? Como identificar esse transtorno? É um transtorno que você percebe essa mudança de humor e essa dificuldade de controlar as emoções. Então, essa é a principal característica. E também o medo do abandono. Então, a gente vai ver que como que se consolida, né, ao longo do desenvolvimento da pessoa, você vai ver que geralmente na história de vida, ela tem uma história de negligência, vulnerabilidade, às vezes abuso sexual. Então, ela tem muito medo do abandono e isso gera gatilho, é um gatilho nela. Então, tem vários gatilhos. Então, só de pensar na ideia de ser abandonado ou rejeitado, essa pessoa já vai, ela está muito feliz, ela vai para muito triste. Ela tem uma idealização e também tem uma desvalorização muito grande das coisas. E essa mudança de humor, de sentimento, né, você falou de gatilhos, ela vem de uma frase, de uma fala, de alguma imagem, ou é a mente da pessoa que não para de pensar nisso ali, ela fica presa nesses sentimentos, nesses medos, né, não sei. A imagem, a frase, são situações. Né? No nosso modelo cognitivo, assim, a gente tem a situação vai gerar um pensamento, o pensamento vai gerar uma emoção, a emoção vai gerar um comportamento. Então, o que acontece no transtorno de personalidade? A mesma situação que para mim pode ser uma coisa simples, por exemplo, a gente está andando na rua, você passa, me dá oi e eu passo reto. Você pode se sentir muito rejeitada, muito triste por conta disso. E outra pessoa na mesma situação vai falar assim: ah, só não me viu.
Tudo isso vai depender da história de vida dessa pessoa e como que ela construiu esse modelo cognitivo. E a pessoa que tem o transtorno de personalidade, borderline, a emoção que vai vir desse pensamento é muito intensa. Entendi. Então aí eu até pergunto, né, você falou que é da fase da adolescência para adulta, né, essa Isso. essa transição, é normalmente ali que aparece, que desenvolve, né? Na verdade, ele se desenvolve desde a infância. Porém, o diagnóstico de um transtorno de personalidade, seja ele qual for, só é possível nessa fase, né, já entrando na fase adulta. Por quê? Isso é muito importante de se falar. Até virar essa fase da vida, né, pode ser só uma depressão, pode ser só uma ansiedade, e pode ser tratado antes que vire e se consolide como um transtorno de personalidade. Então, adolescentes, né, que começam a apresentar muito ideação suicida, características de comportamentos impulsivos autodestrutivos, pode ser compras exacerbadas ou uso de drogas, aí você já fica de olho nisso, porque isso pode se transformar num transtorno de personalidade depois. É comum? Olha, é pouco diagnosticado. Hoje, a prevalência, por exemplo, de depressão, né, é de 10% mais ou menos, e de transtorno de personalidade borderline de 1% a 5%. Então, acontece que você vai, por exemplo, no psiquiatra, uma consulta mais rápida do que uma terapia, né, que é um tratamento constante. É difícil a pessoa criar um vínculo para contar uma história de vida, que ela sofreu um abuso, que ela sofreu uma negligência, e o quanto que isso afetou. Então, às vezes, ela está tratando uma depressão e uma ansiedade e não sabe que ela tem um transtorno de personalidade. Então, os índices são esses, mas quando chega na terapia e às vezes a pessoa nem sabe que aquilo que ela viveu no passado foi, por exemplo, um abuso. Ela não se deu conta. E aí na terapia ela descobre. Ai, que interessante isso. É porque dizem que tem umas memórias que ficam guardadas porque, assim, a criança, né, eu vi isso uma vez e fez muito sentido, porque a criança ela tem uma percepção diferente dos acontecimentos na infância, né. Sim. O não, às vezes, para alguma coisa, algum pedido, para ela pode ser algo agressivo, mas muitas vezes não foi, mas ela carrega aquele sentimento, ou uma situação, às vezes ela vê como um lado distorcido, ela teve uma interpretação ruim, e às vezes ela carrega aquelas emoções. Isso tudo é essa somatória de situações Uhum. ou coisas ruins que aconteceram, mas de uma forma tão, eh ali, de um jeito que talvez ela não tenha tido a percepção que aquilo foi ruim. Uhum. Isso tudo é a somatória que depois vem fazendo parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, nosso desenvolvimento, e isso pode nos afetar emocionalmente lá no futuro. Uhum. Imagina, por exemplo, uma criança, vou colocar até 2 anos mais ou menos. Uhum. Então, nessa idade de 2 a 3 anos, nosso cérebro passa por uma poda neural. Então, tudo aquilo que foi muito estimulado, o nosso cérebro vai entender que aquilo deve se manter. E tudo aquilo que não foi, vai ser podado. Então, essa época é muito importante, essa fase da vida, né, é muito importante para desenvolver a linguagem, para desenvolver o raciocínio e por aí vai. Porém, para o lado negativo, isso também influencia. Então, se uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, experimenta dentro de casa situações de violência, o cérebro dela vai pegar aquilo como algo, existe muito perigo no mundo, então ela já vai crescer uma criança ansiosa, uma criança com emoções muito intensificadas e com uma dificuldade pela falta de maturidade, né, de processar essas emoções que ela vai sentir. Então, ao longo da vida, isso pode ser tratado, né, se aquela criança vai ter um funcionamento mais ansioso, se ela faz uma terapia, se ela cuida disso, isso pode reverter, mas se não é tratado, ao curso da vida, pode ser diagnosticado depois como um transtorno de personalidade. Isso pode ser gravar. E aí é aquela questão, né, você falou de várias questões como percebendo sinais, né, se ela é assim, nã muitas vezes em casa, o pai, a mãe não vai conseguir ter essa percepção, chegar nesse resultado, né, só à base de uma conversa, muitas vezes, o diálogo. Quando é que o pai pode, isso fazendo um diagnóstico mais cedo, quando é que o pai pode tomar a atitude de levá-la até um profissional? Quais os sinais que os pais devem ficar de olho, a pessoa responsável,
para tomar essa medida com uma certa antecedência, né? Olha, qualquer sinal, eu já falo para levar, né, como se fosse eu gosto de fazer esse paralelo com a saúde, assim, médico, né, se você tem aparece uma manchinha, alguma coisa, se você deixa para ver depois, isso pode ser algo grave, pode não ser nada, pode ser algo grave. Mas com relação a esse transtorno em si, é muito interessante pensar na fase da adolescência, porque a fase da adolescência é uma fase intensa. E muitas vezes os pais podem falar, não, isso passa, e realmente pode passar. Já ouvi tanto isso, né? É normal. Só que um dos maiores índices de suicídio é na adolescência das pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, né? Então, ali 18, 19 anos, né? Fase jovem adulta, o que acontece? A pessoa não tem controle dos impulsos. Então, sabe aquela pessoa que fala, eu vou me matar, eu vou me matar? Não duvide dessa pessoa. Porque pode ser uma tentativa disfuncional de buscar ajuda, pode ser. Mas pode ser que essa pessoa chegue num ponto que ela não consiga se controlar. E é importante falar que existe um fator biológico desse transtorno também. Então, assim, a pessoa tem uma distorção do pensamento, mas ela tem dificuldade de controlar os impulsos também, biologicamente. Então, pode ser que ela faça alguma coisa e, enfim, não tem como voltar atrás, né? É assim. E quando essas atitudes que essa pessoa tem, né? Ela vai tentar, às vezes, tentar contra a própria vida, ou ela pode também externar alguma coisa com o outro? Ela pode também jogar essa raiva, a ira, uma justiça própria com outras pessoas? Normalmente, quem é mais afetado nisso? Assim, o próprio paciente ou o perigo também tá quem está junto ali? Todo mundo é afetado, né? Uma das características desse transtorno é a falta da efetividade interpessoal. O que significa isso? É uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de entender o que o outro tá falando, né? Ela sempre vai voltar muito para ela, né? Então, isso pode, numa relação, né? A raiva pode afetar uma relação interpessoal, né? Então, todo mundo acaba estando em perigo, vou dizer assim, né? Então, para quem tem um transtorno de personalidade, é muito indicado também que os familiares façam parte do tratamento, para saber como lidar, né? Se a gente pegar num espectro, tem a esquizofrenia, que é um transtorno que tem alucinações, que tem delírios. Então, os familiares precisam saber quando a pessoa está em crise para poder ajudar. Tá, aí depois, se a gente for para um outro lado do espectro, né? Tem um transtorno de bipolaridade, um transtorno afetivo bipolar. Então, os familiares também precisam saber quando a pessoa está numa fase maníaca ou uma fase depressiva. O transtorno de personalidade borderline está bem aqui. Porque ele não tem alucinação, ele tem uma dissociação que é diferente. Ele não tem, as fases não são tão espaçadas. No mesmo dia, a pessoa pode estar lá em cima e lá embaixo. Ela pode te amar num dia e daqui a pouco você faz uma coisa para ela, ela te odeia. Então, isso tudo vai afetar as relações interpessoais. E às vezes as pessoas não conseguem ver, porque não está alucinando, porque não é uma virada muito brusca, assim, né, diferente do bipolar. Então, é um dos casos mais graves, assim. Gente, Giovana, ai, a gente escuta isso, né? E é interessante a gente ter esse conhecimento, né? Porque é importante para quem está ouvindo, às vezes tem algum caso, ou percebe alguma coisa ali com o filho, em casa mesmo, e a importância de buscar ajuda, porque não é brincadeira, né? É um transtorno que realmente tem consequências, né? E quando a gente fala dessa angústia, desse sofrimento, é algo crônico? Tem cura? Como que é esse processo? Olha, tem uma forma de manejar. Diferente da depressão, por exemplo, a depressão ela entra numa fase de remissão de sintomas. Então a pessoa está se sentindo muito triste, de repente ela toma uma medicação, ela consegue voltar a fazer exercícios físicos, então os sintomas são mais controlados. Num transtorno de personalidade já está mais intrínseco. Então é como se aquilo fizesse parte da pessoa.
Qual que é o manejo desse tratamento? É aprender a lidar com essas oscilações de humor. Então, às vezes, uma pessoa que está em tratamento, está fazendo uso de medicação, está em terapia, ela vai perceber que o humor dela está mudando. Ela vai perceber que a raiva que ela está sentindo é muito intensa. E aí ela vai lembrar do tratamento dela. Opa, o que eu posso fazer numa situação de desregulação emocional? E aí existem estratégias que ela vai aprender de acordo com, depende muito de como é o histórico da pessoa, como que é para aquela pessoa, né? Mas ela vai aprender a lidar com essa desregulação emocional, com essa impulsividade, com esses pensamentos distorcidos. Mas não significa que eles vão parar de vir, de existir. Então não tem cura. Existe um tratamento, mas a cura é muito difícil de falar ainda. É uma remissão mesmo, né? Isso. E a questão mesmo da amenizar, né? É o que você falou, a diferença, gente, quando a gente busca ajuda, a pessoa fala assim, muitas vezes, né? Ah, mas não tem cura, então para que eu vou? Vou perder tempo? Eu vou ficar lá e eu vou continuar? Ou a pessoa mesmo, a família, para que eu vou levar? Vai ser um sofrimento constante, eu sei que não vai ter vai mudar, né? Mas é isso, existem técnicas, existem exercícios, atividades, tudo que venha amenizar, que venha trabalhar isso na pessoa, né? Que o profissional é preparado para isso, né, Giovana? Tem uma frase que eu gosto de usar bastante com esses pacientes, que é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque, por mais que não tenha, assim, essa cura, né, total, porque é uma coisa que já vem de um desenvolvimento e foi consolidado, acontece que essa pessoa, ela tem problema em todas as áreas de vida, todas. No trabalho, nos relacionamentos, tudo é afetado, porque onde tem gente, ela tem uma relação e ela não consegue lidar. A impulsividade. Então, quando ela consegue manejar isso, ela vive uma vida que ela mesma consegue ver de uma forma diferente. Ela consegue perceber, opa, se eu estou percebendo que talvez eu me sinta rejeitada e eu vou explodir, talvez isso seja coisa da minha cabeça. E ela começa a duvidar dos pensamentos dela, ela começa a buscar ajuda e isso vai fazer diferença na vida dela e como ela vai experimentar, né? É a mesma coisa, eu fiz esse paralelo da esquizofrenia e bipolaridade, porque uma esquizofrenia, a pessoa sabe quando ela está em tratamento, ela sabe que a voz que ela está ouvindo não é real, é uma alucinação. Isso com tratamento. Isso mesmo com o tratamento, ela pode ainda experimentar alguns sintomas. Então, nesse transtorno também, um pensamento, né, ela não ouve vozes. Mas como ela sabe que o pensamento pode estar distorcido, ela vai começar a duvidar dos pensamentos dela e buscar ajuda. E ter comportamentos diferentes. Isso é o mais importante. Nossa, é muito bom. Você falou da idade, que é mais comum, então, entre os jovens, né? Mas a pessoa numa fase já adulta, ela pode desenvolver ou ela talvez tivesse e não percebesse, e aí agrava mais os sintomas? Como é que a gente até que idade a gente fala, assim, que é possível se desenvolver, né? Olha, na fase mais adulta, assim, eu vou colocar uns 30, 40 anos mais ou menos, podem acontecer incidentes críticos, que são pontos da vida em que a pessoa vai como se fosse gatilhar, digamos assim, ela vai lembrar, isso vai parecer como algo que ela teve na infância, e isso pode fazer com que ela manifeste mais sintomas, mas não significa que já não estava lá. Existem estratégias de enfrentamento. Algumas pessoas conseguem manejar, se for um caso mais leve, digamos assim, então, se ela sofreu uma negligência, um abandono, né, na infância, mas aí ao longo da vida ela foi tratando aquilo, às vezes, né, construir um ambiente familiar saudável, ou alguma coisa nesse sentido, um trabalho também que faça ela se sentir funcional. Vamos supor que ela perca isso. Isso é um incidente crítico. Vamos supor que alguém na família que fazia ela se sentir muito segura morre. E aí, de repente, isso pode ser um incidente crítico. Então, não é que não estava ali, mas ela conseguia manejar de uma maneira que não aparecesse. E, de repente, começa a aparecer. Interessante. Ela, de uma certa forma, ela na vida, às vezes pelo fato de ter uma boa orientação, né, na família, às vezes na igreja, tudo isso, de certa forma, ajudava ela a ter esse controle, mas sem ter alguma situação que realmente aflorasse, né, que realmente mudasse tudo, né, que ela perdesse o controle de tudo, né.
pode acontecer isso. Agora, você falou que a depressão ela tem medicamento, muitas vezes, né? Borderline também tem medicamento durante o tratamento? Sim, são Hum, reguladores de humor. Muitas vezes são algumas medicações parecidas ou até as mesmas medicações, mas assim, aí é outra área, não é sim, a minha sim, sim, área, sim, né? sim. É a psiquiatria, e eu acho importante falar isso. Eu trabalho com a terapia, então toda semana eu tô com esse paciente, ele vai me contar, no trabalho aconteceu isso, na escola, enfim. E eu vou ajudar esse paciente a questionar os pensamentos, a buscar estratégias de enfrentamento, mas eu não passo medicação. Então, ela vai fazer um tratamento tanto comigo, psicóloga, quanto com o psiquiatra. E aí, o psiquiatra vai ver qual que é o estabilizador de humor que ele vai passar para ela. Eu vou conversar com esse psiquiatra. Olha, esse remédio, ela tá desse jeito. Esse aqui, ela tá desse jeito. Mas tem medicação, sim. Tá, nossa, é muito bom a gente reforçar, né, porque é um trabalho para até que as pessoas entendam mesmo, né, a função de cada profissional e entender que não é um trabalho individual também, né, é um trabalho junto ali, né, todos se conversam, né, tem esse diálogo. Doutora, eu queria que você deixasse, agradeço muito a sua participação, mas deixasse o seu contato também para quem quiser acompanhar, para quem quiser também ter mais informações, né, ou até mesmo trocar uma ideia, compartilha com a gente. Ok. Bom, vocês podem me achar nas redes sociais como Giovana Garuti, com 2 T's e um I. E no Instagram, principalmente, né? E aí lá a gente pode conversar. Ai, nós colocamos ali esse Ah, Instagram. pode ser também. Pode ser Pode ser. É também? porque tem dois, mas esse aí pode. Então, ó, o É, que vai mudar é ali, ó, pronto, Giovana Garuti. É isso isso. ali agora. Os dois você pode falar comigo que eu respondo. Ai, que ótimo, gente. A importância, né, da família ouvir o outro, né? Assim, só pra gente fechar, né? Quando se tem uma queixa, se tem algum momento difícil, ainda mais agora pós-pandemia, né? Esses jovens, essas crianças, adolescentes ficamos muito tempo isolados, né? E por mais que a gente pense que não, às vezes isso pode de alguma forma mexer também, né? É bom de ficar de olho, né? Sim. Uma dos pilares do tratamento do transtorno de personalidade borderline é o ambiente. Sempre se perguntar qual é o tipo de ambiente que você está, o que que esse ambiente gera em você também, porque existe uma tendência muito grande de quem tem esse transtorno se envolver em relacionamentos abusivos, em situações de muito estresse. Então, sempre se perguntar: esse trabalho, essa comunidade que eu tô, é um ambiente saudável? É um ambiente que eu consigo, né, que faz bem? Então, Uhum. tudo isso a gente revê em terapia também. Olha só, gente, é importante a gente então ficar ter esse cuidado com a gente, né, a gente tirar esse tempo mesmo para se cuidar e cuidar de quem está do nosso lado, né, ficar de olho, né, eu falo pelos pais, né, ou pessoas responsáveis, né, por alguma criança, algum adolescente, né. Sim. Gente, é isso. Doutora Giovana, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar esse tempo, de estar aqui com a gente, trazer essas informações tão importantes, né, esses alertas pra gente ter esse cuidado. Agradeço muito e até breve. Obrigada pelo convite e conte comigo. Estou aqui. Ai, que bom.